Então é isso, estamos começando mais um episódio do Papo de Indústria. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Wanderson. Obrigado. A mais um episódio aí. Primeiramente, pessoal, já gostaria de agradecer muito a participação, né, que nós estamos tendo aí nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. A gente percebe que tem um movimento que ainda acredita na indústria e esse é o nosso objetivo aqui. Então, hoje nós vamos ter um tema muito importante, fundamental, não é mais uma tendência, já é uma realidade e que é pouco falado. E nós precisamos, então, fortalecer esse tema. Então, são as estratégias de marketing digital para a indústria. Primeiramente, eu gostaria de convidar vocês, então, a nos seguir nas nossas redes, né? Curtir, compartilhar, se inscreva no nosso canal do YouTube também e, principalmente, deixe seus comentários, que vai ser muito proveitoso aí para... Muito importante para nós a participação, pessoal. Exatamente. Hoje estamos aqui com o Fabrício Magajewski, diretor da Aceleração Comercial, uma empresa voltada ao marketing e vendas para a indústria. Não sei se é só a indústria, né? Mas te apresenta um pouquinho, Fabrício. Conta para nós um pouco da tua história e da tua Seja bem-vindo, Fabrício. Seja bem-vindo. Prazer estar te recebendo aqui hoje. Obrigado, gente. Agradecer, então, o Everton e o Wanderson da Papo de Indústria. É uma iniciativa importante, não só para o nosso segmento, mas para fortalecer os negócios aí como um todo. Eu sou Fabrício Magajewski, eu sou sócio-diretor da Aceleração Comercial. Nosso negócio, na verdade, é um híbrido de consultoria e assessoria voltado a estratégias de marketing, não só marketing digital como tá na moda, né? Mas voltado a estratégias, planejamento de marketing e consultoria na área marketing comercial, que a gente entende que é um processo, na verdade, né? Então, o marketing acaba sendo um catalisador, né? Um impulsionador de boas ferramentas, de boas estratégias para chegar num comercial um pouco mais coeso. Exato. Sabe, agora eu estava falando, Fabrício, eu vou já começar fazendo uma brincadeira, mas às vezes existe essa competição do marketing com o time de vendas e vice-versa, né? Mas, na verdade, o marketing e vendas, eles andam juntos, né? Eles são, como tu falaste, tem que ter uma sinergia entre os dois, né? São complementares, vamos dizer assim. Mas ainda existe, né? Às vezes, dentro das organizações, essa rixa, né? Entre marketing e vendas, né? Existe, Everton. Na verdade, é o primeiro ponto que a gente tenta desmistificar, né? Quebrar aquele mito que são setores que muitas vezes independentes ou que não se conversam, ou a indústria ainda entra... A gente fala sobre isso, né? Ainda entra a engenharia aí no meio, que normalmente é mais um setor ali navegando nisso, né? Então, sim, é um mito e a gente precisa quebrar isso, né? Exatamente. E além disso, Fabrício, tu também faz um trabalho, então, com o Sebrae, né? Como consultor, né? Isso, esse é um ponto importante. Então, a trajetória da aceleração comercial, na verdade, surgiu num atendimento meu como consultor dentro do Sebrae Rio Grande do Sul, em grupos ligados à indústria. Então, precisava batizar essa solução, né, esse produto, que consistia em consultorias, treinamentos e trabalhar um diagnóstico na área comercial mesmo e de marketing. Eu tive que batizar esse produto. E lá na época, 2015 ou 2016, batizei de Aceleração Comercial. E que veio a ser o nome da minha empresa. Na verdade, eu me apresentava como Fabrício Magajewski, consultor, né? O nome já não é muito fácil, a gente estava dando risada. É muito favorável. Exatamente. Imagina o meu site lá, procurar fabriciomagajewski.com.br. E aí eu senti essa necessidade de batizar e aí eu comecei a trabalhar, indicava alguns colegas para desenvolver algumas das estratégias, das ferramentas, né? Preciso fazer um site, preciso criar uma marca, preciso trabalhar redes sociais, por exemplo. E no fim a gente acabou estruturando um negócio em cima disso. É mais uma história de oportunidade e de empreendedorismo, né? Exatamente. Como é interessante, né? Como as oportunidades existem para aqueles que estão ligados nelas, né? Então, que belo exemplo também de empreendedorismo, né, Fabrício? A gente percebe rapidamente, assim, como as coisas vão acontecendo, né? E não adianta, tu tem que estar no jogo para perceber. Também não adianta deixar a vida levar, né? A gente precisa estar atento a isso. E outros movimentos acontecem depois, né? A gente pode citar, por exemplo, agora a inteligência artificial, entre outros. Só para exemplificar aqui para vocês. O marketing para a indústria ele é um pouquinho diferente, né?
Ele é um caminho que muitas empresas ainda estão iniciando, né? Estão engatinhando, como você havia dito antes nos bastidores aqui. Mas o que difere, basicamente, o marketing da indústria para outros setores? Esse também é um ponto interessante. Primeiro, eu vou falar, Wanderson, rapidamente do porquê de trabalhar com marketing para a indústria, né? Lá atrás... A importância, né, Fabrício? A importância do marketing para a indústria. Lá atrás, eu nasci em Porto Alegre, né? Mas morei muito tempo em Novo Hamburgo. E Novo Hamburgo, há uns bons anos atrás, foi berço de indústria calçadista, né? Sim. Diferente aqui de Caxias, forte, né? Polo metal mecânico, lá era o polo calçadista. Então, muito dos negócios ligados à publicidade, a marketing, surgiram em torno desse marketing industrial para calçado. E calçado era uma coisa que eu sabia que eu não queria atender, mas eu trabalhei em agências na época, né? Então, acho que ali começou a despertar. E ali a gente começa a perceber já algumas diferenças de trabalhar um varejo, né, de trabalhar um marketing daqui a pouco para algum negócio digital hoje em dia e propriamente para a indústria. O marketing para a indústria, a gente estava comentando, citou, né, está engatinhando porque o pessoal mistura muita coisa, né? Às vezes, por sorte, acaba aplicando alguma ferramenta, alguma estratégia, dá certo. Mas eu digo assim, quase que brincando, né? Meio que por sorte mesmo, assim, porque parece que acertou ali em determinado momento. Indústria em geral tem um olhar muito para a produção, né? Muito para a área de engenharia, de criação de produto. Muito técnico, né? Pouco mercado, exatamente. E acho que está aí o grande ponto. O varejo já olha mais para mercado e menos tanto para produção, para produto, né? Propriamente dito. Então aí já quebra o nosso segundo mito, né? Que a gente estava comentando antes, a gente precisa entender certas diferenças importantes aí. Sabe? Eu acho que existe, né, Fabrício, uma dificuldade de ambas as partes, né? Daquele que é a empresa que quer começar no marketing, né? Independente seja no digital ou no convencional, né? A indústria que quer começar e o profissional de marketing. Eu acho que é uma dificuldade que ambos ainda têm, né? Porque não são todas as empresas que trabalham de publicidade, de propaganda, de marketing, que trabalham com marketing para a indústria, né? E como tu falaste, eu acho que ainda existe uma dificuldade de entendimento da diferenciação dos setores, né? Tu falou muito bem. O varejo, ele teoricamente não precisa produzir nada, né? Ele somente compra e revende. A indústria, ela produz algo, então tem as suas particularidades que muitas vezes no processo elas não são percebidas, né? E aquele que está começando não tem conhecimento de muita coisa, né? Falando da indústria, né? O pessoal realmente já procura um profissional de marketing para que ele possa auxiliar. E muitas vezes a gente percebe que a indústria ela não tem esse foco, talvez, como tem o varejo, como tem o serviço. Ela é diferente, né? Ela tem diferenciações, né? E por isso que muitas vezes, outra coisa que acontece, né? Agora eu vou falar da parte da empresa, né, Fabrício? Por isso, ocorrem experiências frustrantes, né, para aquele que é da indústria, né? Porque não vê o resultado acontecer. Né? Então acaba dizendo, isso aí não funciona, marketing não funciona, né? O negócio é boca a boca, é a indicação, né? E acaba meio que deixando essa parte importantíssima de lado, né? É isso que eu tenho percebido ao longo do tempo, né? O que eu quero dizer, assim, complementando, né, Everton, que tu comentou, por que eu comentei, assim, de a pessoa que de vez em quando aplica uma ferramenta, uma estratégia e querendo ou não querendo dar certo, né? Porque em determinado momento parece que as curvas começaram a convergir, né? Mas na verdade é um processo e o pessoal não entende isso, né? O pessoal... O que acontece na grande maioria? Assim, mais de 90% das indústrias que eu conheço normalmente são muito bem indicados, normalmente já tem lá um grande cliente que compra, né? Que faz lá uma programação prévia e isso a gente viu alguns anos atrás acontecer. Talvez não tanto... Talvez aqui em Caxias sim, mas em São Leopoldo eu posso trazer N exemplos de pequenas metalúrgicas, indústrias que produziam para um cliente-chave, né? E esse cliente, quando para de comprar em determinado momento, quebra a empresa. Muito mais da metade dessas empresas e aí eles acordam, poxa, eu preciso
comunicar, eu preciso... Ampliar o mercado. Ampliar, eu preciso abrir um pouco o meu leque de clientes. Só que às vezes é tarde, né, Fabrício? É tarde, é correria, né? E aí não entendeu o processo que eu quis dizer. O que é o processo? Cara, plantar lá atrás, são N situações que a gente pode exemplificar, né? Mas que é que nem cuidar de um bebezinho mesmo, sabe? Não vai ser... vai empurrar um bebezinho para sair caminhando, né? Não, claro. Não é assim que funciona, né? Então... Tem que ter um passo a passo. A gente pode citar outro exemplo agora, Fabrício, que está latente, né, na nossa mente, é a enchente. A enchente que acometeu aqui no Rio Grande do Sul. Muitos mercados se perderam, né? Mercado da região metropolitana, né? Basicamente está com grandes... Aquelas pessoas que forneciam para o mercado da região metropolitana ou de outras regiões duramente afetadas... Se não tem outros mercados, faz como? Tiveram uma quebra muito grande. Tiveram uma quebra gigantesca. Então, além disso, dessa questão comercial que tu falou, Fabrício, ainda tem a questão climática agora, né? Quem esperaria que fosse acontecer uma catástrofe dessas proporções, vamos dizer assim, né? São as variáveis, aquelas que a gente coloca que o pessoal negligencia, não fala muito, mas são aquelas variáveis, as ameaças, né? Que a gente não controla, mas que estão ali. E aí entra... Não só as climáticas, tem políticas, tem macroeconômicas, né? Tem N outras aí que a gente simplesmente tem que entender, né? O que existe, entender essas regras do jogo e tal. O que eu posso controlar, na verdade. Tentar minimizar, né? Exatamente. Tentar mitigar, né? Como é que eu trabalho isso, né? E falando um pouco do marketing também, que é uma coisa, Fabrício, que a gente percebe no dia a dia. Nós podemos falar, nós também, da nossa experiência, sobre o marketing digital. Né? Falou-se muito, principalmente agora na pandemia, né? Que tudo ficou mais restrito, da importância de estar melhor posicionado, né? Nas ferramentas digitais, seja nas redes sociais, seja no próprio Google, que é bastante forte, né? O que tu enxerga? Qual é a tua percepção, de um modo geral, da indústria no digital, né? E o que tu acha também que seria possível fazer para que mais empresas começassem a utilizar essas ferramentas, né? Assim, Everton, na verdade, trazendo os bastidores para cá, né? Comentamos indústria em geral engatinhando. Engatinhando na área de marketing, especificamente no digital. Porque o que acontece ali? Agora falando como colega e como consultor também, o pessoal mistura muito. Acho que tu comentou balaio de gato, né? O que é o misturar? É misturar influenciador com varejo, com... até esses vendedores de curso, entre outros. Os gurus, sem querer, né? Mas mistura tudo. E as pessoas são pessoas, elas estão ali olhando o seu feed de notícias, daqui a pouco aparece um curso, né? Fugindo um pouco da indústria, minha esposa ela é dentista, acaba contaminando ali, de certa maneira, o algoritmo, ele começa a entregar cursos de prótese, cursos de... E tem guru de tudo que é tipo, né? Sim. Então, é o empresário, o dono daquela indústria entender o que é o marketing afinal, aonde que entra o digital para o meu negócio. E tem sim ferramentas excelentes. A gente cita, né? Por exemplo, um bom site posicionado, né? Em buscador, Google a curto prazo, fazendo um pouco de campanha. Então, patrocinar certas palavras-chave que a gente chama fundo de funil, né? Que são aquelas palavras que eu sei que eu tenho a necessidade, eu procuro aquelas palavras. É meio que obrigação a indústria se posicionar nas primeiras posições daquelas palavras específicas, né? E a partir disso... ter um bom site, um site rápido, mobile. Hoje, isso já mudou também há 5, 6 anos atrás, quando eu olhava uma estatística, a maioria dos acessos era um computador, né? Hoje já é mobile, maioria esmagadora, então eu tenho que ter um site que responde rápido, que funciona bem no mobile e, consequentemente, um vendedor preparado, né? Para responder aquilo. Não adianta tu aparecer para o mercado e depois, quando ele entra em contato contigo, tu não aproveitar a oportunidade, né? Então tem que ter um time de vendas também. Por isso que eu digo que tá tudo interligado. O marketing com a venda. São setores que precisam estar em sinergia, né? Senão não resolve. E assim, resumindo, basicamente é isso, gente. É entender que é um processo, eu apareço bem, eu me posiciono bem, quando buscam, me encontram, entra num ambiente controlável, que eu tenho estatística, que é o meu site, né? E que eu consiga entender quem é essa pessoa e transformar num contato. Então, pode ser um botão simples de WhatsApp,
mas que tenha um vendedor, como vocês comentaram, preparado para entender o que é isso, inclusive filtrar, né? Claro. Alguns reclamam, poxa, mas para mim vem muito currículo, né? Vem muito... Mas aonde que está o problema desse filtro, né? Será que a tua campanha não está, talvez, conversando muito mais com o público daqui a pouco operacional que está procurando emprego, né? E não tanto aquele engenheiro que quer fazer negócio, não um diretor. Né? Exatamente, esse é um ponto que também é importante. Que tipo de conteúdo que é mais importante para gerar novos negócios, né? Assim, Wanderson, eu comentei do Google, né? Como curto prazo, mas tem todo um viés de autoridade que o pessoal mistura também com os influenciadores e tudo mais, mas que para a indústria é importante. O que o meu cliente, entender, né, o perfil daquele cliente ideal, o que o meu cliente está buscando efetivamente, e assim como eu pago a curto prazo esses termos, essas palavras-chave, eu escrevo textos dentro de um chamado blog, né? Posiciono dentro do meu site de uma forma que eu sou bem encontrado, posicione no Google, e a médio e longo prazo, o que é isso? 6 meses, 1 ano para frente, daqui a pouco, o Google está me transformando, transformando a minha indústria, o meu negócio em autoridade naquele assunto. Então, conteúdo, por exemplo, pelo menos os conteúdos-chave, que a gente chama os pilares, que vão levar para a minha solução, né? Então, o que é a minha solução, benefícios dela, para que serve, cases, principais problemas, desafios e soluções que eu trouxe, né? Tudo isso pode ser mapeado e não precisa ser muito não, gente. É 1 por mês, bem escrito, né? Assim, Acho que o que importa é a qualidade, né? Exatamente. Até outro dia eu vi um especialista em marketing também falando, não adianta tu bombardear o teu público com 50 milhões de coisas por dia sem ter qualidade naquilo que tu faz. Eu acho que esse é um ponto interessante também. Posso dar um exemplo, Everton? Claro. Quando a gente pega um projeto para entender objetivo e a gente propõe isso, não é 1 nem 2 vezes que eu peguei casos assim que a pessoa levou o pé da letra e colocava notícias lá dentro, assuntos assim. Então ele olha a cabeça, né? Eu preciso fazer conteúdo. Mas que conteúdo, né? Para quem? Então é isso, sugestão, faz 1 por mês bem feito, bem escrito, pelo menos umas 1000 palavras ali dentro, né? Para realmente começar a posicionar. Né? Mas tu entende assim, Fabrício, que o Google hoje seria a ferramenta ideal para a indústria? Porque a gente também tem uma falsa percepção de que as redes sociais, elas também podem... Eu gostaria também que tu falasse sobre a tua ideia. Para que servem as redes sociais para a indústria? Qual é o objetivo? Se tem alguma diferenciação com relação ao comércio, ao serviço? Porque a gente percebe que a indústria ela tem as suas particularidades, né? E talvez não seja na rede social que a indústria vai conseguir possíveis clientes ou leads qualificados, né? Então, a gente tem essa percepção de que as redes sociais, elas são importantíssimas, obviamente, mas não para gerar venda propriamente dito. Não sei se essa é a tua percepção. Sim, eu concordo contigo, Everton. Na verdade, assim, o porquê que a gente utiliza, né? O porquê dessas ferramentas, né? Elas são importantes, claro, talvez para varejo muito mais, né? Ou para um salão de beleza, para um barbeiro, daqui a pouco funciona muito bem. E isso também, de novo, eu sou um ser humano, eu entendo que o meu vizinho que é barbeiro usa e funciona. Sim. E por que não usar na minha indústria? Mas, na verdade, a gente tem que cuidar um pouco. E esse é um mito também, é importante falar isso. É mais um que a gente dá uma brigada, né? Para tentar desmistificar. Rede social é importante, ser bem escolhida. Então, a gente normalmente olha com carinho muito para LinkedIn, né? Para redes profissionais, porque eu consigo apontar alguns públicos, eu consigo entender quem é o diretor, quem é o comprador, indústrias de tal tamanho, de Caxias do Sul, etc, etc. Sim, é uma rede específica para negócios, teoricamente. Né? Com objetivos. E a gente sempre... Desculpa te interromper. A gente sempre diz que na indústria a venda ela é um pouco diferente de uma venda para pessoa física, né? Porque muitas vezes se tu vai receber um anúncio ali, tu olha aquilo, gostei, tu faz uma compra por impulso, né? E já numa indústria ou um cliente, empresa, uma pessoa jurídica, tu tem vários decisores que vão te criar um certo... um empecilho, às vezes, um entrave, né? Para gerar aquela venda, né? Então, são públicos diferentes, né? Sem dúvida. E aí, trazendo agora para as grandes redes, né? O que são as grandes redes que a gente chama? O Meta, né? O Meta hoje, Facebook, Instagram, entre outros, né? Que acabam
entrando ali no meio, normalmente para a indústria a gente posiciona a marca. O que é posicionar marca? ESG está em alta, né? Quero comunicar para a comunidade as boas práticas, quero daqui a pouco buscar pessoas para trabalharem no meu negócio. Funciona muito melhor do que qualquer outra coisa. Agora, para gerar lead, né? Gerar aquela oportunidade de negócio, como a gente está falando, olharia, como eu falei para vocês, com carinho já para uma rede profissional. Então, a gente tenta dividir. E, claro, usa a rede social para distribuir conteúdo. O que é o distribuir conteúdo? Pega aquele conteúdo que colocou dentro do site, lá com as palavras-chave, etc. E lança algumas pílulas, né? Lança pedacinhos, lança chamadas. As iscas. As iscas, entre aspas, né? Para jogar para dentro do meu site, para gerar mais autoridade de domínio, né? Então, posicionar melhor meu site, né? Em outras palavras. E isso não necessariamente tu precisa ter um comércio eletrônico, né? Não, o comércio eletrônico aí é um mundo... É bom que tu citou, Anderson, porque é um mundo completamente à parte, né? No comércio eletrônico, aí o jogo muda completamente, né? No comércio eletrônico, algumas indústrias resolvem criar um canal novo, né? De venda e distribuição e abrem lá um /loja, né? Colocam a sua loja digital, sua loja online ou e-commerce. E aí entram algumas particularidades, plataforma que eu uso para vender, né? Entra toda a questão de logística, entra pagamento digital e entra, obviamente, o marketing, que aí é muito mais agressivo. Aí, eu costumo dizer, o jogo é completamente outro. Aí, utilizar a rede social para promover um produto e patrocinar, aí faz muito mais sentido. Tá? Aí a gente está falando de um outro negócio, né? Por isso que até tu usou, a gente estava falando dos bastidores, eu usei o termo balaio de gato, porque justamente é isso. Não dá para colocar tudo num balaio de gato. Cada rede, né, tem a sua particularidade, cada mercado tem a sua particularidade. Agora tu falou com muita propriedade. O e-commerce é uma coisa, a venda de televenda é outra coisa, a venda presencial. Então, cada um tem as suas particularidades, não é mesmo, Fabrício? Uma coisa que eu acho que é muito importante, que pelo menos eu tenho essa percepção, Fabrício, é que as redes sociais elas servem como fortalecimento de marca, no caso da indústria, né? Eu acredito muito nisso, né? Que serve para que as pessoas, para que tu tenha visibilidade, para tu justamente gerar esse conteúdo, para que tu possa levar aí sim para aquelas pessoas que realmente têm interesse, né? Para um passo à frente, é o famoso funil de vendas, né? E assim por diante, né? Uma coisa que eu acho que também tu poderia explanar um pouco, Fabrício, e que eu acho que é uma dificuldade justamente da quantidade e não da qualidade. A gente percebe muito que tem empresas que querem usar todas as plataformas. Querem usar tudo. Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp Business, o site, enfim, chat no site. E aí não atende, ninguém atende. Aí tu manda uma mensagem e a pessoa demora 2 dias para responder. Então, isso é importante, acho também, tu como especialista. A gente tem que ter uma integração entre as plataformas, né? Pelo menos para as pessoas, porque senão... Ao invés de tu gerar um possível cliente, tu vai gerar um inimigo, vamos dizer assim, porque o cara vai ainda mais na rede social, ele vai... Pô, o cara não é... A gente tem um caso que é muito, muito expressivo que eu vi de um concorrente nosso, e o cara falando assim, nosso atendimento é de excelência, não sei, e aí no comentário lá, tô ligando faz 3 dias pra loja e ninguém me atende. Ninguém me atende. Então, a rede social, ela tem o seu lado positivo, mas ela também tem o seu lado da verdade, realmente, né? E negativo, vamos dizer assim, né? Por isso da importância também de a gente ter integração e utilizar bem as ferramentas, né? E esse é um ponto... Primeiro, assim, não é à toa, né? Que a gente escolhe, e escolhe mesmo, eu bato nessa tecla, trabalhar com indústria. Porque, de fato, a gente gosta, tá? Eu gosto, né? O Fabrício gosta de trabalhar com indústria por isso. A gente consegue simplificar um processo e deixar ele, como é que eu vou dizer, bom aonde tem que ser. Não são poucos os casos que chegam e começam a despejar numa primeira reunião. Cara, eu também quero... Exemplo, não é nem brincadeira, tá? Eu quero estar no TikTok. Eu quero estar... Aí eu começo a dar aquela coçada na cabeça, né? Poxa, cara, primeiro vamos entender algumas coisas. Sim, né? Não tem nada e quer partir para tudo. Tá aqui o menu, existe tudo isso, mas não necessariamente vai pedir isso na janta, né? Essa é uma boa analogia. Vamos dosar um pouco, né? Vamos entender o que funciona, o que não funciona, o que é importante, o que não é, e ser bom naquilo ali, né? E uma ferramenta que a gente não comentou, mas quando a gente fala de Google... É importante citar o Google Meu Negócio,
Google Meu Negócio, para quem nunca viu, quando busca, né, o nome da sua indústria, por exemplo, lá, aparece lá no lado direito um mapa, o cadastro. Como tem gente que não sabe nem o seu login para editar aquilo dali, gente. Para colocar informações corretas. Nossa, é muito comum. Fotos e todo mês, se tu tem um bom cadastro, vem estatística mastigada do Google para mostrar, sabe? Então, são pessoas que buscaram no mapa, que tentaram ligar e tem informações erradas ali, gente, sabe? É um passo que exemplifica muito bem se vocês colocaram. Eu tenho que estar bem posicionado em poucas ferramentas que funcionam. A gente não falou também do e-mail marketing, gente, a sua base de clientes, né? Então, por exemplo, todo negócio que se preza tem lá um cadastro antigo de clientes. O que custa para o vendedor, daqui a pouco, ligar um por um, já fazendo um apelo, trazendo um apelo comercial, né? Dizendo, Wanderson, olha só, eu tô te ligando agora para tentar atualizar o cadastro, ver como é que estão as coisas por aí, tá, o teu e-mail ainda é esse, e depois fazer uma news todo mês para mandar aquele conteúdo, para começar uma conversa. E esse é um ponto que é interessante, tu não precisa mandar diariamente, né? Não, a gente sugere uma vez por mês senão também tu enche conteúdo. o saco do cliente, né? Daqui a pouco ele vê teu e-mail ali e já descarta, nem olha, né? Vira o varejão, aquele que quer todo dia 2, 3 e-mails vendendo, e o pessoal também associa isso. Olha a outra diferença. Menos é mais aqui, né? Um conteúdo de qualidade que vai falar sobre aquele determinado tema, daqui a pouco coloca um case junto ali de solução, né? Mostra algum produto, ok, mas tudo num e-mail só, né? Num disparo mensal. E aí as aberturas dessas listas são enormes. Não tem aqueles problemas de spam, né? Sim. Porque são pessoas que de uma forma ou de outra eu já entrei em contato e pedi permissão. Então, sim, cara, tem inúmeras formas de fazer contato, tem trocentas ferramentas. O importante é saber e sugestão, como eu estava falando para vocês. Daqui a pouco tenta se posicionar bem, entende-se curto, longo prazo, né? Campanha e posicionamento com conteúdo. Distribui um pouco esse conteúdo de forma decente em rede social que conecta com o público e faz um disparo mensal de e-mail. Já está mais que bom, olha, mais do que quase 100% das micro e pequenas, vamos dizer assim. E a questão, assim, Fabrício, dos desafios, da mentalidade desse pessoal que somos nós, no caso, né? Da indústria, né? O que tu enxerga da mentalidade do nosso público industrial, né? Quais são os desafios que tu enxerga no sentido de, realmente, o que tem mais dificuldade quando tu começa um processo de marketing dentro da indústria? É a cabeça, realmente, dos gestores que tem aquela coisa, como a gente já falou, a gente é meio que repetitivo nisso, mas é um ponto que a gente tem que bater, daquela coisa da produção, da parte técnica, né? É abrir a mente, vamos dizer assim. É a falta de informação. O que tu enxerga, assim, quando é quebrar essa resistência, né? Da coisa mecânica para a coisa comercial, realmente. O que tu enxerga como que os desafios, assim, que quando tu começa um processo de... É aquilo que tu falou, tu não tem nada, daí tu quer ter tudo, né? Então, quais são os pontos, assim, que tu pode elencar, assim, com os maiores desafios quando tu começa um trabalho? Falando como empresário para o empresário, tá? Isso é importante. Eu até no início não comentei, mas academicamente, eu sou formado em publicidade. Quando não existia digital ainda, tá? E uns bons 20 e poucos anos aí trabalhando com isso. E fiz uma pós em marketing, o meu mestrado foi em gestão e negócios. E gestão e negócios mistura todo mundo, né? Então, eu tive colegas da área financeira, eu tive colegas de RH. Então, muita gente boa de RH, onde a gente troca experiência, informação, enfim. E lá eu tive um professor, entre tantos bons, que era da área financeira, e ele falou justamente isso, cara. Olha que interessante. E quando tá se apresentando lá nos primeiros dias, ele pergunta de que área que tu é. Daí eu falo, sou da área do marketing. Aí ele olhou para mim assim, então festa é contigo. E aí vem o lado do empresário. Então essa, muitas vezes, é a cabeça. Como é que eu que entendo marketing como festa, evento, etc. Vou pensar em ROI, né? Vou pensar em investir para ter um retorno. Vou pensar em branding, né? Vou pensar em... Não, eu digo, se tu fala, a gente tem aqui a cultura italiana, alemã, polonesa... Principalmente para os mais antigos, tu fala isso, o cara te dá uma ferramenta na cabeça, né? Sim, porque, cara, é conversa fiada, né? Tu falar em marketing, em vendas, em posicionamento digital.
o pessoal ainda tem essa coisa de que isso aí é dinheiro jogado fora. Parece gastação, né? Não é um investimento. Exatamente. E mesma coisa do balaio de gato, das redes sociais, mistura tudo e ele te olha na cara e fala, então agora a dancinha é comigo. E aí, poxa, peraí. Então é trazer essa... nesse caso, seriedade talvez é bom, sabe? Para entender marketing e vendas como um processo, entender que talvez seja o único motor que vai fazer teu negócio não morrer. Claro, com ajustes ali na entrega, né? Com custos e etc., que a gente sabe como é que funciona. Mas a questão do processo bem feito de marketing digital, que entrega um lead e que tem um vendedor que entende aquele lead e gera uma proposta, poxa, aí começa a brilhar o olho, né? Então, o que eu tento fazer num primeiro, segundo mês? Estratégias mais rápidas, correções. Normalmente a gente sobe um Google logo, para o empresário começar a perceber isso. Sentir o gosto. Mas muitas vezes, eu digo assim, que nosso setor é tão tradicional que muitas vezes a empresa não tem nenhum site. Sim, isso é normal. E quando tem site, cara, o pior. Participaremos da Mercopar em 2011. Eu já vi, sabe aquela coisa assim, poxa vida, como é... Então a gente vai precisar... Dar uma atualizada. A gente dá risada, mas é isso, né? Acontece muito. O que que... Então, realmente, cara, sites assim, tecnologia... completa, que é melhor não ter, é melhor ter uma página de espera com o WhatsApp ali, funciona mais, já fizemos isso. E aí tu nota também na questão do imediatismo, né? Porque o modelo tradicional de venda hoje da indústria é tu ligar para o teu cliente, tu conversa, tu troca uma ideia e daqui a pouco já cai o pedido. Exatamente. Né? E esse processo, que nem tu diz, de mais voltado para o digital, daqui a pouco tu vai ter que construir o site, tu vai ter que construir a campanha, né? E isso vai construir a tua marca, construir tua marca, autoridade, posicionar. Vai demorar, às vezes, meses, né? Para gerar esse resultado, né? Esse retorno, né? Aí a pessoa olha e diz, mas eu tô gastando um dinheirão aqui e não tá me gerando venda, né? E Wanderson, sabe o que é o pior? Aí tu entrar na salinha do lado e ter 5, 6 telemarketing lá, literalmente. Aquelas pessoas assim que compram, ainda tem isso, tá? Que compram listas, né? Agora o outro lado, né? Fugindo do inbound, né? Dessa construção, a gente olha para o outbound, aquele que vai prospectar, que é outro ponto na mentalidade que vocês estavam comentando. Então, a minha mentalidade, eu preciso de negócios, né? Então, eu vou colocar mais pessoas lá ligando para um monte de gente para a coisa acontecer. Isso também mudou muito, gente. Até uns anos atrás, normalmente buscava uma lista, daqui a pouco fazia um contato qualificado, a coisa acontecia, né? E hoje em dia, a gente sabe que não é assim. Então, hoje, a gente costuma dizer uma estratégia mais de pescar em aquário para a indústria. Que eu sei o tamanho do meu mercado, eu sei quem são os possíveis clientes e desses eu vou me relacionar. Aí vem a rede social também. Eu vou cercar com a rede social, eu vou fazer um remarketing, eu vou aparecer para eles, né? Parece que eu estou sendo seguido e, consequentemente, liga alguém para atualizar um cadastro, para buscar alguma informação importante. Então, a gente consegue combinar essas duas coisas, mas esse é um outro ponto que a gente dá risada. Não invisto em marketing, praticamente nada, não tenho site, faz festa, né? Tem essa mentalidade, e do outro lado tem 3, 4 telemarketings lá, a moda antiga, né? Buscando listas e se tornando um trabalho não só cansativo, né? Mas que praticamente só troca figurinha, não é surte efeito. Tu acha a gente sempre diz que o ideal hoje em dia não é mais tu correr atrás do cliente, é o cliente vir até você, né? Isso porque já vai vir um cliente quente, né? Que realmente deseja fazer um negócio, né? A gente diz, esse é o resultado de um inbound, né? Do marketing bem preparado, bem feito. O cliente vai buscar e vai achar vocês. Vai achar o seu negócio, né? Poxa, não é à toa, né? E isso, bem rapidinho, assim, teve um mês que não foi de propósito, tá? Mas o cliente esqueceu, o Google dele não estava no cartão de crédito, estava para pagar boleto, ele esqueceu de pagar uma semana e ficou parado. E aí, como obra do destino, né? O que aconteceu, cara? Não entrou nenhum contato, praticamente. A área de vendas ficou parada. Aí ele chamou, a gente foi olhar, deu, cara, mas olha aqui, tá... Não tá ativo? Não tá ativo, tá... Ativar, parece que a coisa começa a voltar e os vendedores daí começam a ter aquele... Então, é consequência, isso que eu quero dizer, né? Consequência de um processo.
Bem feito. Mas a gente bate muito na tecla, né, Fabrício, da mentalidade. A indústria, ela precisa mudar a sua percepção enquanto a outras áreas dos negócios, né? Seja na questão dos recursos humanos, da gestão de gente, seja na questão do marketing, a indústria precisa voltar os olhos para as coisas que são humanas, né? A gente falava que nos bastidores a gente é ensinado para ser excelentes técnicos e muito pouco nas competências humanas. E o marketing e vendas é competência humana. Claro, tem as veias técnicas, mas também tem as veias humanas. Então, isso também são alguns números, exemplifica, né? Corrobora com os números da indústria, né? Porque nós temos tantas dificuldades ano após ano. Porque nós não nos reinventamos, nós não olhamos para outras possibilidades de fazer negócio, né? Como o Wanderson falou, é tudo muito tradicional, né? O tradicional dá certo até certo ponto. E aí o que a gente mais vê entre conversas entre pessoas que têm negócios, enfim, eu não tenho novos clientes, eu não tenho serviço, eu estou com máquina ociosa, Mas o que nós estamos fazendo de diferente? O que nós, enquanto indústria, estamos fazendo de diferente? Estamos ali dentro da nossa sala, ali reclamando, sem tomar nenhuma ação, achando que é gasto de dinheiro à toa? Tem alguns exemplos de que nem nós comprando insumos, né, para a nossa produção, para a nossa fábrica. Muitas vezes tu joga ali no Google procurando algum produto, tu encontra o produto lá na China e aqui no Brasil tu não encontra. Exato. Está posicionado o produto da China e o nosso não. Eles acabam se posicionando melhor, cai barreira geográfica, exatamente. Né? Não é mais uma dificuldade de comprar, né? Então, pensando assim nesse lado, cara, eu tento... Aí talvez a veia de consultor, né? A gente diz sempre que na consultoria é 50% de cada um, né? O consultor tem 50% e o cliente, o consultado ali, né? Ele tem 50%. E não é à toa, cara. Agora falando de Sebrae, assim, de micro, pequenas, a gente pega grupos, às vezes, de 30, 40 empresas. Olha, se 15, 20% conseguir cumprir, assim, a risca, aí vira aquele caso que eles pegam para, olha, então conta lá como é que foi a tua experiência e tudo mais, porque aplica, porque realmente... E é muito ligado à mentalidade mesmo, cara. Eles não entendem que uma empresa, a gente sempre divide, né? Área financeira, mercado, processos e pessoas. O mercado, o que é, cara? É marketing e vendas, né? É entender isso, conectar e negligenciam. Acaba deixando... para depois, não é uma área importante, ou se não é gasto, isso é bem normal, tá? A gente tenta e eu sou um desses adeptos, né, que bate nessa tecla, porque não é à toa. E quando chega uma proposta que entendeu o nosso negócio e que compra, olha, porque tu é da indústria, cara, eu fico muito feliz, porque, olha, é difícil, assim, tu peneirar, sabe? Sim. Tu achar esse... E aí acaba caindo naquilo que a gente falou, né? Experiências frustrantes, né? Porque a pessoa também não faz aquilo que o especialista está dizendo, né? A gente brinca, né? Mesma coisa que tu ir no médico, se tem um problema, ele disser para tomar tal remédio, tu diz, não, eu não vou tomar isso aí porque não funciona. Exatamente. Né? Não vai fazer o exame, né? Não vou fazer o exame, não. Isso aí não tem fundamento lógico, né? Então, se tu é especialista, e se tu, principalmente, está te propondo a pagar muitas vezes um especialista... teoricamente ele tem propriedade para te dar os melhores caminhos. Mas essa é uma crítica que daí eu vou fazer também a alguns profissionais do marketing, que muitas vezes eles não sabem, né, essa diferenciação, né, e aí trabalham com um público de varejo, de serviços e querem aplicar, como tu disse, as mesmas ferramentas para a indústria e aí... são muito bons em vender o seu produto, né? O seu serviço, né? Mas muitas vezes não entregam, né? E aí gera essa frustração também, né? A gente vê muito... O que mais tem, cara, como é que eu vou falar dos colegas é complicado, mas é gente mais genérica, né? Genérico não é pejorativo, é genérico mesmo, né? Então atende projeto, por exemplo, prestação de serviço, grupo das cabeleireiras e grupo... Como é que tu vai falar tecnicamente sobre um processo comercial, um processo de marketing com uma indústria específica que tem lá um cliente específico, né? Se tu tá trabalhando um Instagram
impulsionado, agora trazendo para a ferramenta para a mulherada ver o cabelo, que é muito diferente, né? É difícil. Isso acontece não só na indústria metal mecânica, mas a gente percebe em outras, da borracha, da saúde, né? Esses negócios ligados à tecnologia, a gente vê bastante disso também. Tem que achar gente especializada na área, né? E até uma questão de proporção também, eu acho que entra bastante nesse debate aí que tu acabou de citar, por exemplo, uma cabeleireira, daqui a pouco ela tem... um público muito maior, né? Um público muito maior, mas uma capacidade de produção, digamos assim, o trabalho dela é limitado, as horas do dia, ela vai conseguir atender um público muito menor, e daqui a pouco com um post que ela faz, já enche a agenda dela, né? E olha só como é engraçado, mentalidade de novo, tá? Como tu comentou, Anderson, a cabeleireira tem lá, impulsiona por X reais e acaba tendo 5 contatos no WhatsApp por dia, tá? Uma ideia, né? Ela é esposa do dono da indústria. E o dono da indústria vai cobrar a agência, por exemplo. Pô, mas minha esposa tem 5 contatos no dia. Só que ele não está entendendo que daqui a pouco tem toda uma preparação, uma estratégia por trás daquilo ali, que talvez aquele um contato no mês que venha vai fechar um exemplo, né? Uma matriz lá, um projeto que vai virar em X mil reais durante quantos anos, né? Então, olha como distorce. Né? São proporções diferentes, completamente diferentes. E aí que tem que tentar medir, né? E aí, cara, aí a gente entra numa discussão de indicadores que o pessoal mistura, né? Eu tento comparar banana com maçã, falo brincando, e não é assim que se compara, né? Então, é bem complicado, tá? A gente tem que entender o que é indicador importante, né? Para a indústria, para o teu negócio, né? Dentro da indústria. Às vezes são 2, 3. São os visitantes, são os contatos, as propostas emitidas e negócios fechados, por exemplo. A partir disso, o que é importante para mim? Quanto que eu vou investir? Quem que é o meu vendedor-chefe ali que vai gerenciar isso? Né? Isso é muito importante, Fabrício. O tempo corre rápido aqui no podcast, mas enfim. Falando de venda, propriamente dito, agora que tu entrou linkando essa questão da venda. Como montar uma equipe de venda eficaz, né? E como montar um processo de venda eficaz? Tentar resumir, tá? A gente falou que o processo de vendas começa no marketing, né? Então, de novo, um bom site, se posicionar a curto, médio, longo prazo no Google, pagando e gerando conteúdo, uma boa base de contatos e um WhatsApp comercial, na teoria, né? Assim, sendo simplista, funciona. Equipe de vendas. A gente tem que pensar que esse profissional de vendas é difícil de achar e normalmente moldado a partir de um engenheiro ou a partir de alguém que venha da uma área mais técnica. Tá? É difícil tu contratar alguém que não tem mínima vivência em indústria, jogar para dentro de um setor que normalmente não treinam, não explicam praticamente nada, né? Normalmente é isso que acontece. É verdade. Agora tu vai sair ligando, vai oferecer que a gente faz peça usinada XYZ. É difícil. Tá? E o relacionamento na indústria normalmente é a longo prazo, né? É um relacionamento de vai trocando comprador, mas o vendedor é aquele mesmo, né? Ele acaba se relacionando com inúmeros compradores. Então, normalmente eu sugiro trazer uma pessoa que já tem um mínimo de conhecimento técnico, pelo menos, e que a área comercial, a área humana comercial, vamos dizer assim, é mais fácil de moldar. Tá, do que uma área técnica, né? Eu acredito nisso. É isso que eu ia te perguntar, agora te fazendo uma provocação. É mais fácil um vendedor se tornar técnico ou um técnico se tornar vendedor? Sinceramente, cara, eu acho técnico se tornar vendedor, porque aí ele sabe do que ele está falando e todas as questões de vendas a gente consegue treinar mais rápido. Cara, um curso normalmente técnico, um tecnólogo comercial, né? Leva 2 anos numa universidade, mais aí entram cursos online, entre outros, um processo bem desenhado, ele entender que eu tenho que fazer um mapeamento desse cliente, conversar com o cliente, conversar, ouvir, né? Objeção. Venda complexa, a gente sabe, são de 8 a 10 contatos, no mínimo, para sair algum negócio, não desistir, né? Aquela coisa... Essa é uma questão que a gente já vivenciou bastante, de tentar moldar um técnico pro comercial.
E o que a gente nota bastante é que o técnico ele se frustra muito rápido. Por quê, cara? Porque vender uma xícara, né, é um contato, né? Eu quero a xícara. Agora, tu explicar, tu customizar, é objeção em cima de objeção, a gente sabe como é que funciona. Por isso que quando o marketing trabalha bem, esse cara já vem, esse lead, né? Essa oportunidade já vem mais preparada. Sim. Mas não quer dizer que vai fechar rápido. Cara, quando fecha... 2, 3 contatos é até estranho, tá? É uma coisa assim que a gente olha... Aqui a gente está passando por tempos também, né, Fabrício, que muitas vezes o cliente nem sabe o que ele quer. Né? É normal também. E por isso a importância de ter um técnico também para dar essa assessoria, Isso acontece muito. Muitas vezes o cliente nem não tem a clareza naquilo que ele precisa. E é por isso que quem está do outro lado do balcão precisa estar minimamente, senão fica 2 pessoas sem saber o que estão fazendo. Né? A gente chama em inglês, né, é driver, né? Ele guia o cliente para onde que vai talvez solucionar, né? Então, e isso aí ele pode ir dando insights, né? Ele pode ir dando informações para o marketing, melhorar a sua página, por exemplo. Melhorar um catálogo, melhorar um material. O que eu preciso para apresentar melhor para vocês, né? O que está faltando? Olha a quantidade de característica humana aí. Complexidade, né? Então, e agora tem o outro lado, né? Normalmente o técnico vem numa área que ele quer sentar e trabalhar, né? E venda, a gente sabe como é que é. Quanto mais conversar, mais estiver ouvindo, mais estiver no mercado... Acho que esse é um ponto muito importante. O vendedor, hoje em dia, ele tem que ouvir mais e falar menos. A gente passou do tempo de que o vendedor é aquele cara, a gente diz aqui na nossa região de trovador, né? Tu tem que trovar o cara para te comprar. Eu acho que essa é uma tendência, o cliente ele quer ser escutado. Né? É quase que tu tem que ser um psicólogo do cliente. Né? O cliente ele tem necessidade de falar, tem necessidade de ser ouvido. Né? Isso é uma coisa que eu falo particularmente por mim. Eu tenho muita dificuldade em ouvir, né? Eu sou muito de falar, né? E isso é uma coisa que muitos vendedores acabam pecando no atendimento justamente por não terem essa sensibilidade que, às vezes, o cliente vai te dar as informações. Via de regra, o cliente te dá as dores dele, né? Ou muitas vezes, na primeira frase que o cliente fala, tu já identifica o que ele precisa. Mas muitas vezes tu tem que deixar ele falar, né? Exatamente. Não pode querer... ir por tentativa e erro, né? Sabe como é que a gente resume isso, cara? Um bom vendedor, se ele é técnico e tem essas características, ele em 2, 3 perguntas, ele sabe como guiar para chegar, talvez, num entendimento. O próprio cliente dele vai comprar no fim. Ele vai entender que aquilo ali, de fato, é uma dor, né? É um desafio para ele e aquela empresa tem a solução. Agora, não é fácil, né? Não é fácil. É uma construção em cima disso. Exato. E aí um último ponto importante também é a falta de organização desse vendedor. Então, ele não registra, ele não trabalha um CRM, né? Uma base de dados. Uma base simples. Pode ser o melhor vendedor que existiu, talvez são os avós ali que tinham um caderninho. Cara, o que era o caderninho? Era o CRM deles, né? Mas não faltava uma informação ali. E follow-up, né? Fazer aquele... Se eu combinei com vocês que na quarta de manhã eu vou ligar para verificar como é que foi o teste, a proposta, eu vou ligar, né? E o pessoal não liga. Vocês falaram do atendimento, né? Acaba não atendendo. Então, são e muitas vezes deixa passar alguma oportunidade por não retomar, né? Por desistir antes, tu acaba acendendo aquela faísca, vamos dizer assim, não dá continuidade, não dá seguimento. Exatamente. Então, a gente tem, por estatística, isso, gente. Não é o Fabrício falando, né? Pelo menos 8 contatos na média para um negócio complexo. Indústria normalmente é negócio complexo, né? Para vender. Não é vender uma garrafa, né? Sim. Então, é complicado. É complexo. E para finalizar, Fabrício, então, nosso bate-papo foi bem proveitoso, né? O que tu pode deixar de mensagem para aquelas pessoas que vivem na indústria, né, sobre o futuro da indústria comercialmente falando, de marketing? Mensagem, eu digo assim, principalmente se for da tua vontade, uma mensagem de otimismo, que é isso que nós precisamos fazer, né? Mesmo sem pedir, seria, tá? Porque eu sou otimista de natureza, assim, a coisa pode estar ruim, parece que para mim é combustível para mudar, né? Na verdade, o meu olhar para a indústria, quando a gente fala que está engatinhando, é oportunidade. Tá? O que é oportunidade? Não só de construir alguma coisa, talvez até do zero, como a gente falou, né? Mas realmente com algumas ferramentas, com estratégia, com processo desenhado, com talvez um bom apoio, né?
profissionais capacitados do lado, entender que é uma área que pode mudar o jogo todo. Tá? O que é mudar o jogo todo? Pode ser um combustível e motor para dar uma virada. Não conheço um nem dois, são vários negócios aí que, quando começaram a entender isso, começaram a investir, olhar para o mercado, né? Vamos colocar dessa forma, sair um pouco da casinha, né? Olhar para o mercado e buscar, começam a brotar as oportunidades, sabe? Então, o meu olhar normalmente é esse. É entender como boas ferramentas, mas principalmente a oportunidade de mudar um jogo, né? Porque fica preso àquele único cliente, aquele único projeto que dita a regra, que não é ruim, mas... Muitas vezes te espreme. Te espreme e tu fica dependente. Mas é um risco muito grande. A gente tinha um indicador no passado, grau de dependência. Cara, tinha clientes aí que tinham um grau de dependência mais de 90%. Quebra um negócio, né? Então, capilarizar, né? Distribuir melhor, ter uma carteira maior é muito bom. Aqui na nossa região ainda temos muitas empresas que dependem de um grande de cliente. Dois clientes, né? Mas então, certo, Fabrício, a gente agradece muito a tua participação aqui no Papo de Indústria. Acho que foi muito interessante o bate-papo, de grande valia. Eu acho que vai dar bastante insights aí, pessoal, né, que assistiu o episódio. E a gente já deixa o convite aí para uma outra ocasião também, a gente poder falar mais sobre esse assunto, que sempre tem assunto. O marketing, a venda, ela muda a todo momento, né? Então, tem sempre assunto, sempre vai ter. Então, te agradece muito a tua participação. Espero que também tu tenha gostado aí de participar conosco, né? Então, muito obrigado aí. Eu que agradeço, Everton, Wanderson, tá aqui no Papo de Indústria com vocês, um assunto que a gente adora conversar, né? E com certeza, cara, pano para manga tem bastante, né? A gente vai longe. Agradeço, tá? Muito obrigado. Nós agradecemos. Gostaríamos também de reforçar o convite para nos seguir nas nossas redes, né? Se inscrever no nosso canal do YouTube e principalmente comentar e nos dar sugestões, sua opinião sobre esses temas que a gente tem trazido. E sugestões para próximos episódios também, né? Para que a gente possa seguir trazendo bons conteúdos, pessoal, e principalmente a indústria voltar a ser protagonista. Esse é o nosso objetivo. A indústria precisa voltar a ser protagonista no nosso país, na nossa região, porque nós temos muita competência para isso. Então, sigam nos acompanhando e vamos engrandecer esse projeto. Um abraço. Valeu.